E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com o Dr. Gerson. Ele vai contar para nós os segredos da revalidação. Aquilo que você precisa fazer, meu amigo. Ele é uma autoridade no Revalida. Todos que aprovam viram autoridades. Então, vamos conversar com o Dr. Gerson e saber direitinho como é que é. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Me conta. Primeira pergunta de sempre, né? E primeiro, antes de qualquer pergunta, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e logo em seguida você dissesse como foi que você me conheceu. Certo, meu nome é Gerson, né? Tenho 27 anos, me formei lá no Paraguai e estou aí há 7 anos, né? Por conta da pandemia, nessa luta aí. E eu conheci o Rafael através de um grupo. Eu lembro que quando eu passei a primeira fase, né? Eu vi que tinha passado, eu comecei a procurar como eu poderia começar a estudar para a segunda fase. E aí alguém no grupo perguntou: vocês têm dicas de alguém ou de alguns cursos presenciais que são bons, e etc. Aí mandaram, né? Ó, tem o Rafael, mas é em Maceió. Eu falei, poxa, eu sou de Maceió. Pronto. Como Fechou. poderia ser melhor? Aí pronto, aí entrei em contato, vi lá o vídeo, né, que você botou lá no YouTube de apresentação e tal, me interessei, gostei bastante da metodologia e estou aprovado. Rapaz, o bom é que deu certo. Já imaginou se tivesse tudo isso, desse errado? Eita, história feia ia ser. Aí é verdade. Fui lá no miserável da minha cidade. Por que eu fui confiar num desgraçado daquele? Pois é. Aí pronto. Então, você é legal, sua história é muito legal, assim, pelo menos essa primeira parte que eu conheço, porque foi uma coisa inusitada. É a primeira pessoa que me falou que chegou no meu curso do nada, porque não foi que alguém conhecia, que você conhecia, que alguém lhe apresentou, nem que você me conhecia antes. Não, foi. Você viu uma indicação no grupo, chegou lá e disse: Maceió, bom demais. E Isso. teve sorte que o curso era bom. Me conta, antes de a gente falar sobre a prova prática, quando a gente estudou junto, Tá. vamos falar sobre a prova teórica. Como foi que você se preparou para a prova teórica? Então, para a teórica, no momento que eu me preparei, eu não estava com muitas condições financeiras para investir em cursos, né? Então, eu busquei conteúdos gratuitos na internet, né? Apostilas e etc. Fiz muitas questões, praticamente foi baseado em questões. Eu lembro que o primeiro ano da pandemia, né, que as aulas foram interrompidas, eu busquei estudar apostila, né, dar uma lida e tal, para ter uma base, mas depois, quando eu comecei realmente a estudar para o Revalida, eu fiz praticamente questões. Eram muitas questões. Usava um aplicativo gratuito de questões e tome questões. Aí, ao final de cada, por exemplo, 2 meses, 3 meses, eu fazia uma prova do Revalida, na íntegra, né? E aí eu ia vendo meu nível, se estava mais ou menos, se estava bom. E aí eu fui vendo que esse era o jeito, entendeu? A gente tem que se tornar tinha que se tornar profissional em fazer a prova do Revalida, né? Nas questões do Revalida, no estilo do Revalida. E aí foi basicamente isso, baseado em questões. Tá vendo? Nordestino sempre malandro. Já viu ali o segredo. Aí disse: pronto, é aqui que eu vou fazer. Mas é isso, não, o Isso. segredo é isso. Toda vez eu digo, não tem segredo. Não, tem sim. O segredo é fazer baseado em questões. Quanto tempo tu demorou para se preparar para a prova do Revalida? Quanto tempo você estudou? Olha, então, quando deu a pandemia, eu já comecei. Então, acabou que foram uns 2 anos, né? Foi o ano da pandemia e mais esse ano passado, no caso, né? Entendi. Então, foram 2 anos, assim, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu tento fazer o meu melhor, procuro coisas que estão faltando para fazer o mais completo possível, porque se eu não aprovasse, eu ia ficar com consciência pesada porque eu faltei em alguma coisa. Então, eu fiz o meu máximo, entende? Entendi. Você vê, você fez o certo e fez uma coisa que poucas pessoas fazem, que é começar a se preparar com muito tempo de antecedência. Geralmente a galera deixa para se preparar um mês antes da prova. É assim, o cara vem, Aí, aí termina, aí chega lá um mês antes da prova e faz: eita, vou me preparar agora, que saiu o edital. Porque é assim, né? Se o edital sai, já em cima. Aí vai, agora sim, agora tem o edital, aí vai e se lasca, como sempre, né?
Mas agora tá bom, porque eles já dizem mais ou menos a data. Então eles lançam a prova, já dizem as datas, 2 datas na frente. Já tá. Para quem vende curso, tá uma maravilha. Me conta. Aí, beleza. Que dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova teórica, que você acha que é importante, que você aprendeu no seu estudo? Cara, a teórica como eu falei, né, são questões, muitas questões, organização, disciplina e constância. Então, todo dia eu tinha minha meta ali, independente de se acontecia algum imprevisto no dia, eu usava, não consegui fazer as questões desse dia, mas eu compensava as questões desse dia em outros dias. Então, sempre manter a constância até o último dia da prova. Entendi. É isso, constância, disciplina, não tem pra onde correr, questões. Ó, foi legal que você teve tempo, né? Porque você se preparou com muita antecedência. Eu também gosto, eu não consigo. Tem pessoas que conseguem. Eu tenho um amigo meu a gente sempre estudou junto, que é o Cláudio. O Cláudio é assim, doutor Cláudio, antes da prova, de qualquer prova que seja, isso aí sempre foi assim. Ele fica uma semana sem dormir, emendando, e ele consegue chegar lá e tira nota boa. Eu não consigo. Porque eu sou um jumento mesmo. Eu não consigo estudar antes da prova. Se eu for estudar, eu não vou aprender nada. Eu tenho que estudar muito antecedente para poder me preparar muito para poder chegar lá e aprovar. E tem vezes que não dá nem certo. Então, essa metodologia é baseada nessa debilidade mental que eu tenho de conseguir absorver bem as coisas. A lógica do preguiçoso nada mais é do que isso, né? No meu caso, eu aprendo mais sobre pressão, né? Então, eu divido o conteúdo com o tempo, pelo tempo que eu tenho ali para estudar e vou mandando brasa. Agora, sim, dica em relação à prova em si, o dia da prova, não sei se você também queria saber disso. Pode falar, sim. Eu até falei para meus amigos também que fizeram agora. É essencial como é que posso dizer? Usar a possibilidade de ir ao banheiro a cada tantas questões. Então, no meu caso, eu fazia 15 a 20 questões. Eu sabia que eu precisava ir ao banheiro, pelo menos para dar uma volta, mesmo sem vontade, para poder a mente refrescar um pouquinho, voltar, né, dar aquela meio que resetada e continuar. Porque se você vai fazendo as questões, emendando tudo, não tem condições, sua mente cansa, você perde muitos pontos nisso, né? Outra dica que eu dei também foi em relação à discursiva, né? Que na discursiva, pelo menos para mim, funcionou, né? Eu evitei fazer textões, né? Porque eu pensei também no avaliador. O avaliador vai olhar lá, não quer ler uma redação. Então, eu colocava as coisas de forma objetiva, o que eles pediam. Usei bastante a questão lá, o caso clínico ao meu favor. Então, eu lembro que teve a questão lá de cirurgia sobre segurança e tal, da cirurgia, né? Aquilo ali eu não lembrava de quase nada, mas eu usei o que tinha lá no caso e fiz 7 pontos, entende? Então isso ajudou bastante. E essas são as principais dicas para mim em relação à teórica. Entendi. Isso aí é muito legal, isso que você falou da cirurgia, porque sempre tem uma questão que é difícil. Mas a questão que é difícil tem a resposta na própria questão. Então, pelo menos 3 das 4 alternativas já tem a resposta. Por exemplo, a do POCUS, no ano de 2020, foi assim. É verdade. A do SOAP, acho que em 2021 foi SOAP. A 2021, SOAP, também foi assim. E essa que você falou, que também foi assim. Segurança da cirurgia também foi. Do mesmo jeito, segue a mesma lógica. O cara faz uma questão que parece ser difícil, mas que a própria questão ela mostra coisas que aconteceram. Se você pegasse ali, por exemplo, no pré-cirúrgico, o que foi que ele fez no pré-cirúrgico? Se você escrevesse o que está escrito ali, já era... Foi exatamente o que eu fiz. Isso é a malandragem, uma estratégia, é o que eu ensino. Aí me diz agora, aí você passou na prova teórica. Você só fez uma vez a prova teórica e já passou, não foi isso? Sim. Aí você foi estudar para a prova prática. Como foi que você pensou em estudar? O que foi que você fez? Os primeiros passos. Então, como eu falei, né, eu não tinha nenhuma noção assim, quer dizer, eu sabia que era baseado em checklist, né, teoricamente tinha que ter um amigo obrigatoriamente para estar estudando ali, trocando os papéis na hora das estações, só que até o momento eu não tinha ninguém para estudar. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí foi quando surgiu, apareceu lá, né, o curso, né, o seu curso. E também, quase simultaneamente, apareceram 2 amigos que já estavam treinando já, porque eu decidi só começar a estudar depois que eu vi o resultado, né? No caso deles, eles mesmo antes do resultado já estavam, aí me chamaram, né? E aí eu comecei a treinar com eles e fazer o seu curso, né?
E eu comecei a ver a evolução, porque no seu curso tem aquele foi genial, né, em se filmar, fazendo a estação com quem tá estudando. E aquilo ali ajudou demais, pô, porque era a minha manhã era com você e à tarde era com meus amigos, né? E aí, às vezes, eles estavam conversando lá, fazendo o interrogatório na amnese, e aí eu já perguntava outras coisas que ele não estava perguntando, entendeu? E a gente agregando um ao outro. E foi assim, eu fiz o seu curso, né? Seu curso que tem lá a parte do conteúdo, de forma muito direta, né? A De parte 10 online, a 15 né? minutos, conteúdo lá da online, 10 a 15 minutos do conteúdo em si, do assunto, e depois o treinamento. Então, eu fazia dividir também, pelo tempo que eu tinha, o seu curso, fui fazendo todas as manhãs e à tarde com o pessoal, Treinava. treinando checklist. Me conta, o curso tem a parte online, as aulas, com os simulados, aí tem as mentorias, que a gente faz mais ou menos um mês e Isso. pouco, acho que nessa vez foram 6 mentorias, 6 semanas, e depois tem o módulo presencial. Para que serviu cada uma das coisas no seu aprendizado? Tá. Então, meus amigos várias pessoas agora vêm perguntar para mim, né, como eu estudar. Eu sempre indico o seu curso, porque o pessoal fala, tem aquele curso de São Paulo, tem não sei onde, não sei o que, não sei o que. Eu falo, velho, o melhor custo-benefício é o do Rafael, né? Eu acabei comparando, eu falei, ó, se o, se o do Rafael é 100 em relação ao curso completo, tanto online, mentoria e presencial é 100, sinceramente, esses cursos mais caros de São Paulo e tal, são 30 a 40%, entende? Fui bem sincero nisso. Por quê? Porque tem a parte online, eu vi que a parte online ela nos prepara para a parte presencial, o seu curso, certo? Então a gente faz a parte online ali, temos o contato com você, né, pessoalmente, nas mentorias, inclusive tem a possibilidade de fazer até mais de uma vez por semana, às vezes quando sobra um tempo, né, os outros dias, e a gente se prepara para colocar em prática no presencial. Não sei se você vai aumentar a quantidade de estações, né? Mas quando eu fiz foram 90, não foi? Isso, O 90 mínimo, estações, 90 estações. 90 estações. Então, são 3 dias, né? Esses 3 dias intensos que a gente chega lá e de manhã é com você, ou uma parte é com você, a parte da tarde sobe lá para fazer as estações, como se fosse um Revalida mesmo, né? Tem o apito, tem tudo, os atores muito bons, inclusive, sérios, né? Que estão ali para realmente te ajudar. E a gente vai vendo a evolução durante os 3 dias. Inclusive, tem aquela teoria que você fala, né? Que inicialmente a gente é o quê? O perguntador não. É o resolvedor. O resolvedor. Aí depois torna o perguntador e assim vai. E a gente vê que realmente ajuda. As pessoas me perguntam também, eu falo, velho, o curso do Rafael, ele ensina você a passar, né? Ele sabe a malandragem de ensinar você a passar. Se você sabe o esqueleto ali, se você pelo menos consegue desenrolar o esqueleto no curso dele, você provavelmente, é muito improvável que você não consiga passar. Só se você não realmente souber nada de teoria, mas é improvável que você não consiga passar. Entende? E é isso, cara. Para mim, o seu curso, sinceramente, foi bem completinho. Ó, é isso que eu falo. Quando eu vejo a prova do Revalida e o cara às vezes questiona alguma coisa, eu percebo na debilidade da formação da pessoa. Então, por exemplo, quando eu estava estudando lá, quando eu fiz as provas do Revalida agora, a última que teve, né? Toda vez eu pego a prova, coloco aqui e for resolvendo, né? Eu não faço ela de uma vez inteira, mas eu faço assim, 50 questões num dia e 50 questões no outro. Mas para fazer 50 questões eu demoro ali 1 hora e meia, vou aqui resolvendo com a minha Certo. manha. E com a minha manha eu vou fazendo. Aí tem aquela questão lá, aí tem, por exemplo, paciente está com intoxicação por benzodiazepínico. Já na minha cabeça já vem flumazenil. Eu não penso em mais Uhum. nada, porque isso eu aprendi na faculdade. Aí tá lá um cara, tá não sei de quê, que tá uma criança com intoxicação. Aí eu digo, o aumento do simpático. Eu digo, rapaz, ou eu tomo um agonista simpático, né, um beta-agonista e tal, Sim. ou foi um antimuscarínico, uma coisa ou outra. Aí já vem isso na minha cabeça. Ah, o paciente tem rabdomiólise. Aí eu digo, rapaz, tumor, estatina, qual é a outra medicação? Aí eu digo, estatina mais fibrato, rabdomiólise. Mas isso tudo é conhecimento que eu já tenho, que eu não parei para Uhum. estudar isso, que são coisas que você vai aprendendo na vida.
Então, na prova do Revalida, tem coisa que você aprende para estudar para o Revalida e tem coisa que é da vida, que é das coisas que você já sabe. O que é a minha teoria? A gente não consegue estudar tudo. São 6 anos de faculdade. Imagina que para a prova do Revalida teórica, eu estudo 6 anos. Para a prática, eu estudo 6 anos. Isso está errado. Não tem como ser assim. É impossível. Então, o que a gente tem que ver é colocar o conhecimento da pessoa em evidência. Como é que eu faço isso? Eu pego as estações que já caíram na Revalida e coloco para vocês aquilo que foi importante até agora. Então, baseado, por exemplo, uma coisa que eu percebi, até tem um monte de coisa que eu já percebi que eu nunca falei, mas é muita coisa, muita coisa. Para tu ter uma ideia, eu já tive uma ideia que eu vou fazer no próximo, agora em 2023, no curso 2003, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é em 2030. Agora, essa ideia eu tenho para 2023. Por exemplo, eu tomava como subentendido que a pessoa entendia as perguntas pontuais que tinha que fazer sobre cada sintoma. Porque no checklist tem, né? Eu coloco o checklist lá e tem no checklist. Só que quando eu fui assistir alguns vídeos de alguns alunos, eu percebi que a galera não sabe perguntar os sintomas. Então, sabe dor. Às vezes sabe dor. Mas eu percebi que lá no curso online, eu tenho que chamar muito mais atenção para isso aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma aula só falando dos sintomas. Porque é memória. Ó, quer ver? Eu vou te falar algumas palavrinhas para você perguntar, você que está assistindo, e você vai ver que vai se repetir em todo sintoma. Olha, duração, intensidade, frequência. Isso são palavras soltas que, se você fala elas, você ganha o ponto. E aí o cara fica perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver e deixa de perguntar as coisas que se repetem. Porque toda hora, se você for ver a prova de 2022, 2021, 2020, sempre aparecem essas perguntas sobre intensidade, duração, frequência. É isso daí que aparece sobre qualquer sintoma. Seja ele tosse, febre, náusea, vômito, dor. Isso sempre aparece as mesmas coisas. Então a gente tem que aprender a olhar para a prova o que se repete para poder criar padrões. Isso é o esqueleto. É um padrão que foi criado para você não raciocinar. Porque se você já sabe o que perguntar e é automático, então você... E é isso que eu percebo. Isso não é automático em alguns alunos. Porque quando eu fazia o curso, eu dizia assim, ó, tem que perguntar coisas específicas e coisas gerais. Aí eu citava o exemplo. Só que a pessoa não sabia reproduzir. Alguns alunos sabem, outros não sabem. Mas agora não vai ter. Agora não vai ter desculpa. Eu vou colocar exatamente... O cara só transcrever na fala aquilo que eu escrevi ali. Porque aí não tem como. Mas é isso que eu estou dizendo. Como é que o cara pede... É isso que eu estou dizendo. O cara vai lá fazer a prova. Aí tem lá colonoscopia. Você pediu a colonoscopia. Vem ali dizendo que fez uma biópsia. Como é que o cara não pede o resultado da biópsia? E eu fico pensando, meu Deus do céu, mas pois já tá na cara, Jesus. Não? Ou então vem lá na primeira folha lá. Tem muito a ver também com a questão do nervosismo, né? Talvez, porque é muito lógico, né? É muito lógico. Mas é isso que eu estou dizendo. O nervosismo atrapalha quando o cara não está com as coisas automáticas. Por isso que eu estou dizendo, eu vou tornar mais coisas automáticas. Então, eu vou acostumar os alunos a, se tiver um problema... Ó, por exemplo, lá está escrito assim, ó, como nessa prova. Tem um laboratório de radiologia. Se você não pedir um exame radiológico, você tá doido. Pelo amor de Deus. Lá na primeira folha tá dizendo que tem. Então, não é aleatório. Eles falam, e é isso que eu quero chamar mais atenção ainda, porque agora a prova tá massa. Parece que a prova foi feita para o meu curso. Porque a gente falou tudo isso lá no curso. Lembra que a gente falou isso? Onde você está? Observe onde você está. Aí, lá na primeira folha já dizia, você está no setor terciário, já separado. Oxe, parece que o cara assistiu o curso da gente, foi lá e fez a prova baseada, porque foi muito massa mesmo. Agora me conta, 3 dias tem o curso. No primeiro dia, todo mundo tá perdido. Por que isso acontece? Por quê? Cara, eu acho que talvez por conta do impacto ali de realmente estar frente a frente, né, com a realidade do curso ali, da prova prática, de como pode ser, de como vai ser. Pode ser também porque não se preparou com o seu curso online o suficiente. Eu acho só que pode ser por essas duas coisas, assim. Eu não consigo pensar em outra coisa, não. Aí, mas aí onde é que tá? Todo mundo que se prepara... Eu não conhecia até hoje uma pessoa que chegasse lá, sentasse naquela primeira estação que eu faço, que eu não vou dizer o que é, senão aí todo mundo vai saber, vai chegar lá preparado para essa estação. Mas na primeira estação lá de clínica que a gente faz, logo no primeiro dia, e que não fique todo perdido. E é uma estação muito simples.
É como se fosse, é o que eu vou dizer, é como se fosse síndrome metabólico, é como se fosse isso. É uma estação que é obrigatório você saber, não tem como, hipertensão arterial, como é que o cara não vai saber? Não sei explicar não. Não sei Mas lá o explicar, cara não. É um negócio diferente. chega lá e parece que, sei lá, a alma sai do corpo, o cara fica lá. Mas é porque, como você falou, o cara não tá acostumado com aquela... O amiguinho em casa, ele sempre ajuda. Esse é o... Né? Do mesmo jeito que o Dr. House. O Dr. House, ele diz assim, everybody lies, todo mundo mente. Né? Essa série é velha. Você tá bem, tá ótimo, continue assim. Todo mundo mente, o paciente sempre mente. É a mesma coisa aqui. Todo mundo chega ali perdido, não tem segredo. Me conta, quando você foi fazer a prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Olha, vou te contar como aconteceu, né? No primeiro dia, eu estava tranquilo, né? Assim, consegui me preparar, pelo menos psicologicamente. Assim, eu consegui estar bem, estável, né, com o curso e tal. E cheguei lá para fazer a prova. Aí, no primeiro dia, que geralmente é o mais difícil, né? Os temas mais difíceis. Por incrível que pareça, eu saí super tranquilo, né? Consegui finalizar todas as estações antes de acabar o tempo, né? Enfim, para mim foi excelente. E aí, no segundo dia, a minha mentalidade eu já me sabotei, porque eu falei, se eu fui bem no primeiro, isso é o mais fácil, eu quero chegar lá e quero detonar. Isso me deixou um pouco frustrado, né? Porque a única estação que eu não consegui terminar, que foi a do segundo dia, foi a de puericultura. Porque eu comecei a falar, eu pensei, velho, eu vou destruir aqui na anamnese, porque a puericultura tem que perguntar, né? E eles, e pá, perguntando, p. E a minha atriz, né, assim, não é culpa dela, porque também não tem muito preparo, né? Eles preparam, mas eu perguntava as coisas assim, até coisas que eu acho que nem tinha no script direito lá, o script era muito grande, que ela demorava para lembrar, sabe? Ela ficava. E eu, minha filha, adiante a hora, o tempo passando, sabe? Aí pronto, aí acabou o tempo. Aí isso me destabilizou. Aí outra situação que aconteceu que me deixou também, foi a última estação, me deixou destabilizado, foi de cirurgia, né, de queimadura. Que cheguei lá também, quando eu vi que era uma mulher queimada, vou destruir essa estação aqui. Aí cheguei, comecei a fazer lá tudo, tá, aí comecei o ABCDE do trauma. Só que o que acontece? Quando eu pedi a superfície corporal para poder fazer o cálculo, o chefe de estação não me deu. E eu pedi, tipo assim, 3 vezes, sabe? Eu preciso da superfície corporal. Aí ele não me deu. Eu falei, então eu vou considerar o que eu estou vendo. Está enfaixado os membros superiores, tórax anterior e tórax posterior, né? Considerei o tórax posterior. Aí meu cálculo saiu totalmente errado, né? Porque não era para considerar o posterior. E terminei a estação antes do tempo também. Excelente, terminei tudo. Aí quando eu saí, aí eu perguntei ao pessoal, né? E aí, quanto é que dá a porcentagem? Aí eles, 37, parece. Aí, como assim? Aí, você não pegou o papel que o chefe tinha? Não, ele não me deu, entendeu? Aí foi isso que aconteceu. Mas, assim, é questão de preparo psicológico e também em relação ao tempo, em relação ao esqueleto, estava muito na ponta da minha língua. Foi bem feito, assim, sabe? Entendi. Ou seja, a prova, ela é um esquema. Se você vai preparado para o esquema, você vai bem. E aí você tem que aprender que algumas coisas vão fugir ao seu controle e é esse tempo Isso. que é precioso que você precisa ter. Porque você perde 4 minutos na sua anamnese de exame físico e aí você tem 6 minutos ali para fazer as suas orientações de conduta. Porque a gente treina em fazer em 2 minutos lá. Então, terminar a estação em 6 minutos a gente faz. E aí você sobra ainda 4 minutos para você só pensar o que você vai fazer. E aí onde é que tá? Quando você falou do desenvolvimento, né? O que é que eu digo? Quando você chega lá no curso, a pessoa chega como um resolvedor. O que é o resolvedor? É a pessoa que não pergunta nada e já quer resolver a estação. Parece que quer terminar o mais rápido possível. Isso não serve, porque você perde muito ponto perguntando, né? Você, em vez de perguntar, você perde ponto. Quando eles terminam o curso, geralmente eles estão no estágio de perguntador. Que é aquele que sabe fazer o esqueleto completo, sabe perguntar. E o próximo estágio é aquele que relaciona as coisas, que sabe pedir fatores de risco, sabe pode fazer diagnósticos diferenciais, outras coisas, que são o restinho dos pontos, aqueles 2 pontos ali no final, para você ganhar os pontos máximos. Né? Nem toda estação precisa disso, mas as que precisa, o cara está preparado para fazer. Então é mais ou menos isso o desenvolvimento. Quando você terminou lá o curso, como é que você se sentia?
um resolvedor, perguntador, um relacionador? Como é que você estava? Então, eu me considerava de perguntador para relacionador, né? Tanto é que na estação que teve agora da grávida lá, de desprendimento, né? Prematuro de placenta. Ela não me perguntou e também nem lembro se tinha lá escrito se eu deveria falar diagnósticos diferenciais. Mas eu virei para a câmera e já fui falando, entendeu? Eu falei, ó, senhora, isso aqui poderia ser tal coisa, placenta prévia, uma ruptura, não sei o quê. E quando veio o checklist lá, eu falei, não acredito que estava cobrando, né? Então, assim, deu para, com o tempo que sobrava, deu para fazer algumas coisinhas a mais. Para você ver, né? Todas essas coisas a gente treinou. Tinha lá os de placenta prévia, o DPP, todos tinham diagnósticos diferenciais. Porque o diagnóstico diferencial é muito importante na parte de cirurgia e na parte de toco-ginecologia. É onde aparece. Agora, veja, toda vez que as coisas se confirmam, a gente vai criando dogmas, né? Tem os dogmas, não tem os dogmas do trauma que eu falo lá? Pronto, eu vou criar outros dogmas. Então, se eu tiver que falar pro cara, teve uma patologia ginecológica aguda, inflamatória, seja ela ou qualquer coisa, faça diagnósticos diferenciais. Porque ele vai pedir, com certeza vai pedir. Então já se prepare para isso. Pode ser que não. Porque, olha, se você pensar, naquele sangramento disfuncional de 2020, era patologia ginecológica, ele perguntou diagnósticos diferenciais. Apendicite, também perguntou diagnósticos diferenciais. Agora, de novo, desprendimento, descolamento prematuro de placenta, perguntou diagnósticos diferenciais. Então ele sempre pergunta. Quando é ginecologia, quando é mulher, porque o que acontece? A apendicite na mulher, ela tem diagnósticos diferenciais de outras patologias, patologias como abdômen, torção de ovário, né? Outras coisas que podem acontecer ali, uma gravidez ectópica, que podem ser a causa também. Então, geralmente, mulher é isso. Tem patologias ginecológicas que estão associadas que podem ser diagnóstico diferencial. Então, é muito importante ter isso na cabeça. Cirurgia também, né? Quando você vai lá, por exemplo, causa obstrutiva, aí ele pergunta, e ele sempre, olha, aquela de Bridas que a gente fez lá no curso, ele perguntou diagnósticos diferenciais, que poderia ser. Então, sempre é assim. Tem que estar ligado. Cirurgia e ginecologia, geralmente, ele pergunta, né, diagnósticos diferenciais. São coisas que a gente percebe quando vai fazendo a prova, várias vezes, assistindo o vídeo. Só que o que é legal é que quando você assiste os vídeos, quando você vê, quando você participa da prova, você tem a ideia de como é que eles fizeram lá. Então, por exemplo, tem estação que ele quer que você fale sobre a patologia. Aí ele pergunta lá no final, doutor, mas o que é apendicite? Nesse daí ele não perguntou não, mas teve ano que ele perguntou. Doutor, o que é apendicite? Para você Ou então, o que é o apêndice? Aí você tem que responder. Então, geralmente, quando você não entende no checklist, tem uma coisa aleatória ali, né? Aí, então, como é que eu vou lembrar do negócio desse? É porque o paciente perguntou. Quando você perguntou as dúvidas, ele perguntou justamente aquilo dali. Isso realmente é muito importante, né? Porque eu não imaginava que o ator ele te guiaria tanto, me guiaria tanto para o que ele queria, para o que o checklist queria, né? Então, quando eu cheguei lá, o ator perguntava: mas não dá para pedir exame, não, doutor? O tratamento é com isso mesmo? Entendeu? Então, todos os atores, eu até achei estranho. Poxa, será que é só comigo isso? Mas não, eles realmente direcionam. E quando a gente vê o checklist, quem não fez a estação, né, vê o checklist e fala: como é que eu iria falar isso aqui? Como é que eu ia adivinhar que eu deveria falar isso? Mas lá, o ator ele direciona. Agora, eu achei meio estranho aquela estação da apendicite, na pediatria, a pessoa falar do meio da estação. Eita, eu fiz um exame de radiografia, agora pela manhã, e eles não souberam o diagnóstico. Do nada, a mulher fala isso. E teve pessoas que ela falou, e teve gente que não falou, viu? Teve gente que estava ali, ela não falou nada. E o cara foi. Teve um aluno meu que estava lá na estação de Queimados e começou a conversar com a mulher, e a mulher não respondia. Então ele pensou, então ela não está respondendo, não está conseguindo responder. E ela tinha que responder. E ele não, ela não respondeu. Tá vendo como é? O ator é ruim, menino. O ator é ruim, é terrível. É aquela coisa, né? Tem um pessoal, amigos meus que falam que a prova prática do Revalida dos 100%, 50% é o que você pode fazer, o seu estudo, o seu treino, 30% é o nervosismo e os 20% é ator, chefe de sala, organização do INEP. Então, não tem nem como você mexer nisso aí. Na verdade, tem. Quanto mais você tiver no esqueleto, você consegue quebrar o nervosismo e consegue quebrar o que te entregam. Porque, por exemplo, quer ver? Naquela estação de apendicite, pediu o exame de urina. Já caiu isso anteriormente.
numa estação de apendicite, pedir exame de urina. Só que quando a gente estuda pelo checklist normal, assim, os checklist de curso, não sei de que, esses que estão disponíveis na internet, isso não tem. Sim. Mas no INEP sempre tem. Sempre pedem exame de urina. Aí o que é que eu aprendo? Então, nos do INEP, eu vou pedir, porque cai nos do INEP. Não cai os outros. Você pode pegar, pegue checklist da Bíblia, não sei de quê, do curso não sei de quê, nunca tem o exame de urina. Só que no INEP tem. Então, o que é que eu aprendo? Por exemplo, vitamina B12 e ácido... vitamina D e sulfato ferroso na estação que a criança tinha amamentação exclusiva, aleitamento materno exclusivo. Erradíssimo pelo Ministério da Saúde. Não tem que dar. Tá vendo como é o INEP? Aí o que eu vou dizer? Ó? Lá no curso eu vou dizer assim, ó. D, passe. Porque se você fizer, não tá errado. É a mesma coisa da notificação. Exatamente. Se você notificar uma demais, não tá errado. Agora, esquecer de notificar tá errado. Mesma coisa. Passou a vitamina B12, desculpa, vitamina D e sulfato ferroso, passou, não tá errado não. Mesmo que ele faça aleitamento materno, se você passar, não tá errado não. Então, essa é a manha do malandro. É a manha do malandro. Me conta. Quando você viu lá, aprovado, como foi a sensação? Cara, até hoje eu não tô acreditando. Eu acordo, abro o site do INEP lá e vejo, do Revalida, para ver se realmente é verdade. Quando saiu o resultado, né, que teve aquele probleminha que saiu primeiro na área de recursos e depois para os resultados. Aí eu fui lá, entrei pelo computador, olhei, o site demorando, carregando, aquela lentidão. Aí quando eu desci, lá o espelho do gabarito, lá do checklist, que eu vi lá que eu tinha passado, cara, tava só minha mãe em casa, eu dei um grito, falei, mãe, passei! Foi uma emoção, assim, cara, E aí minha mãe já mandou áudio pro meu pai, para todo mundo da minha família, e todo mundo, aquela alegria, emoção, não tem como explicar, não tem como explicar. Acho que é uma das melhores sensações da vida, assim. E é aquele negócio, né? Agora só vai ser alegria. Quando alguém me perguntar sobre o Revalida, você vai dizer, não, foi bom demais, foi tranquilo, mas você não vai nem lembrar do processo que foi dificultoso. Porque demora. Você estudou 2 anos para a prova teórica. Olha o tempo. É muito tempo, 2 anos para estudar para uma prova. Você chegou na prova prática e você teve as dificuldades, teve que estudar, teve que ralar, mas isso aí vai ficar para trás. Você vai dizer assim, foi muito bom, muito tranquilo. Né? Ninguém sabe o sofrimento que teve. Oxi. Agora me conta, quais são os próximos passos agora que você imagina? Você vai fazer residência, não vai fazer residência? Vai logo trabalhar, quer ganhar dinheiro, juntar baldes de dinheiro? O que você quer fazer? Nossa. Os meus planos agora, eu vou começar a estudar para residência, né? Se eu passar, bem, assim, eu vou estudar de uma forma mais tranquila, não como era para o Revalida, porque eu tô meio cansado, né? E também, se eu não passar, eu vou trabalhar, né? Tem que estar garantido, assim. E é isso, vou estudar tranquilinho, fazer para residência aqui, quero cirurgia, e depois cirurgia pediátrica, né? E é isso. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Bom demais. Se tudo der certo, se você escolher bem a sua universidade e você entregar os documentos tudo certinho, rapidinho você consegue o CRM. Do que atrapalha mais é porque tudo é de Maceió também, ó. Estamos em Maceió, em lugares diferentes, gravando. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O cara deveria estar aí do seu lado, pô. Vamos sentar lá no tal lugar, vamos nos reunir. Não, é a vagabundagem. É assim. Preguiça. Não, é muita coisa para fazer também, ser humano. Aí fica mais fácil. O online facilitou demais a vida. Doutor, eu quero lhe agradecer pela sua participação, porque eu sei que é difícil a gente parar um tempinho, é muita coisa para fazer, todo mundo tem muitos afazeres e eu quero lhe agradecer, porque essa entrevista que você está fazendo ajuda não só a mim a aprender, que eu aprendo demais com a entrevista de vocês, é por isso que o curso é tão bom, não é por causa de mim, é por causa de vocês, que vocês passam a experiência, eu vou agregando no curso a experiência de vocês, e também eu quero lhe parabenizar, porque passar no Revalida não é fácil não. O cara pensa assim, obrigado. Só passou de primeira, foi fácil, foi fácil, o cara não vê tudo que você passou para poder, os anos de estudar fora, um monte de coisa que a gente tem que colocar nessa conta. Então, quero lhe parabenizar publicamente aí pela sua vitória. E quero que você dê suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Então, é como o Rafael sempre fala, né? Que a Revalida não é difícil. Tem que saber estudar, tem que saber seguir as malandragens, né? Tem que entender o que o Revalida quer de você. Então, minhas considerações finais
que para aprovar no Revalida eu não sou nenhum super inteligente, sou um jumento também, igual o Rafael, né? Eu só fui apenas esforçado, né? Só corri atrás dos meus objetivos, com muito foco, disciplina, constância, mantendo a constância. E é isso. E fé em Deus, né? Que tá na frente aí sempre, no controle de tudo. É E é lógico. isso. Muito bem, doutor Gerson. Você, meu amiguinho que assistiu aí esse podcast, espero que você tenha aprendido aí com as coisas que nós falamos. Eu espero que você tenha se identificado aí, ó, dois de Marcel, que nem para se reunir para fazer entrevista. Mas é assim mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês e nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês.